Boa noite a todos. Meu nome é Gustavo Sanches, junto com o Luiz Henrique Penteado. A gente vai falar um pouquinho hoje, a gente vai ajudar a coordenar um pouco a reunião de hoje, que a gente vai falar, trazer um pouco sobre a artroplastia como solução para alguns traumas complexos, quais são os desafios que a gente pode encontrar, quais são os próximos passos, o que que é importante no treinamento. E para isso a gente trouxe aí time espetacular. A gente trouxe o Fernando Brandão, o Anderson Freitas, o José Eduardo Grande e o Rogério Bittar. Vai ser um prazer tê-los conosco. Eu agradeço a participação de todos. Quem tiver dúvida, pode utilizar o chat aqui para perguntar, que aí nos intervalos das aulas a gente faz essas perguntas para os palestrantes. Muito obrigado. Então vamos chamar primeiro o Fernando Brandão para falar quando e qual artroplastia está indicado na fratura proximal do úmero. Bom, um prazer estar aqui. Gostaria de agradecer aí o Gustavo, o Luiz e a toda a comissão organizadora, em nome do grupo de trauma do HC, de São Paulo. Vou falar então sobre o tema da artroplastia no ombro, na fratura proximal do húmero. Deixa eu só compartilhar aqui. Ok. Tudo certo? Estão vendo aí bem, me ouvindo Per- bem? Perfeito. Legal. Bom, então eu agradeço novamente aí o convite, é uma honra para mim participar desse treinamento. E, bom, meu tema é quando e qual artroplastia está indicado na fratura proximal do húmero? Deixa eu só passar isso. Bom, de maneira geral, a gente sabe que o tratamento da fratura proximal do húmero é bastante variável, ele vai depender muito do padrão da fratura, da idade do paciente, dos implantes disponíveis. Mas de uma forma mais geral, assim, o tratamento conservador ainda é válido para a maior parte dos casos, a grande maioria. 85% dos casos têm resultado satisfatório com o tratamento conservador. E a parte cirúrgica, a gente sabe que a fixação com placa, especialmente com o advento das placas bloqueadas desde os anos 2010 ou até um pouco antes, houve um crescimento muito grande na indicação, né? Até no começo dos anos 2000, chegando a ter um boom de indicações que foi questionado um tempo mais recente. E as hemiartroplastias, que é o tema da nossa aula, acabam ficando como tratamento de exceção para os casos que não são fixáveis e especificamente mais atualmente a reversa, a prótese reversa tem ganhado um espaço grande. Nos últimos 10 anos, como eu falei, houve um questionamento muito grande da superindicação de fixação, especialmente a fixação com placa bloqueada, né? Esse é um estudo que foi emblemático, que é o PROFER, é um estudo randomizado, publicado no JAMA, uma revista de alto impacto, e ele atestou categoricamente que os resultados do estudo não suportam o exagero de fixação cirúrgica e acabou defendendo principalmente o tratamento conservador. Existiram várias críticas por ter incluído principalmente fraturas de duas partes, não analisou as próteses reversas e deixando algumas lacunas ainda. Tudo bem, o conservador serve para a maior parte, mas vão existir algumas fraturas que devem ser operadas. E dentre essas, qual seria o método mais previsível? E o que a gente tem visto aí, já esse estudo aqui a partir de 2010 avaliou as indicações em 10 anos, foi claramente uma diminuição das indicações de fixação, que ainda são responsáveis por aproximadamente 10% dos casos operados, né, e um aumento da indicação das próteses reversas, né, chegando até quase 4% aqui ó, em 2019, e uma queda também das hemiartroplastias. E isso principalmente pelas complicações, né? A gente viu que tem uma taxa de complicação aqui na reversa, que também não é pequena, chegando até 18%, mas ainda menor que a taxa de complicação da fixação, que chega a 23%. E quando a gente olha a reoperação, isso é até mais chamativo, porque a taxa de reoperação chega a ser o dobro nas fraturas fixadas com placa, chegando a 20% dos casos, que é uma taxa bem alta, comparado com 10% nas próteses reversas. E dos fatores aí para a gente chegar aí quando a gente vai indicar artroplastia, talvez dos fatores mais importantes é justamente a idade do paciente e, por consequência, a presença de osteoporose.
Esse estudo aqui demonstrou de forma bem clara que os principais preditores para falha, para o cutout, né, que é aquela situação em que o parafuso perfura aqui a cabeça do húmero, foi a idade maior que 65 anos e esse índice da tuberosidade do deltoide, que basicamente é o quê? É a gente dividir a cortical externa, né, o diâmetro total, pelo diâmetro interno. Aqueles pacientes mais idosos com osteoporose costumam ter o diâmetro bem alargado aqui com a cortical fina, esse índice vai ser mais baixo. Então esse foi um alto preditor de falha da fixação cirúrgica. E com essas informações, então a gente chega na primeira pergunta da aula, que é quando indicar a artroplastia. E aí, no caso, nós vamos levar em consideração dois fatores. Primeiro, obviamente, o padrão da fratura. Então, a gente vai ter algumas fraturas que o tratamento conservador não seriam aplicáveis ou claramente levariam a sequelas, como, por exemplo, essas fraturas com o colo totalmente desvitalizado ou com desvios mais grosseiros. E vamos analisar em conjunto a característica do paciente, que é principalmente a idade, condição fisiológica e a presença de osteoporose. Nesse perfil, o nosso objetivo número 1 é dar um ombro indolor e evitar um segundo procedimento, um procedimento para tirar a placa, trocar parafuso, etc. Então, a gente chega aí basicamente a dois padrões. Primeiro, seriam aquelas fraturas complexas, que a gente vai indicar uma cirurgia independentemente da idade, né? Então, uma head split, eu vou mostrar alguns exemplos a seguir. Ou aquelas fraturas mais limítrofes, 3 em 4 partes, que a gente, num paciente mais jovem, eventualmente faria uma fixação, mas no idoso a gente já fica na dúvida entre ou fazer um conservador ou partir para a artroplastia. E aí, quais seriam essas fraturas? Primeiro, as fraturas com envolvimento articular. Então, a gente sabe que a fratura luxação, por exemplo, com esse fragmento grande, aqui nesse caso uma luxação anterior, ela obrigatoriamente deve ser operada. No paciente mais jovem, a depender aí do tamanho do fragmento, a gente vai fixar. Num paciente mais idoso, a fixação claramente vai levar a complicação, então a gente vai priorizar a artroplastia, bem como num head split, como eu citei, a gente vai, com certeza, num paciente com osteoporose, ou mesmo num paciente mais jovem em que a fragmentação seja grande, a artroplastia vai ser a escolha. As fraturas do colo anatômico, né, que tem aqueles critérios do Hertel para osteonecrose, né, que seria a extensão metafisária menor que 8 milímetros, o desvio desse medial hinge, né, que seria essa dobradiça medial, ou seja, aqui perdeu toda a vascularização sanguínea, o colo anatômico, né, que é nesse caso, por exemplo, tem uma alta probabilidade de osteonecrose, é um caso que, em geral, a artroplastia vai ser indicada mesmo num paciente mais jovem, né, eventualmente. Obviamente que vai depender aí de outros fatores relacionados ao paciente, mas, em geral, no idoso principalmente, a gente indicaria uma artroplastia diretamente nesse tipo de fratura. A angulação da cabeça humeral, da mesma forma, a gente sabe que as fraturas em varo têm uma tendência ao pior resultado em relação a ganho de elevação. No paciente jovem é uma fratura que habitualmente a gente indicaria a fixação, e no idoso, com certeza, a artroplastia, pois existe uma alta taxa de falha, mesmo nessas fraturas com tuberosidade preservada. Nas fraturas em valgo, são fraturas que, em geral, são mais estáveis, né? E aí vem a dúvida maior em relação a um tratamento conservador ou partir para um tratamento cirúrgico, e aí, nesse caso, a gente levaria bastante em consideração a idade do paciente, priorizando aí a artroplastia também no paciente acima de 65, 70 anos. E por último aqui, falando dessas características, aquelas fraturas em que existe um desvio muito significativo, uma translação da diáfise em relação à cabeça. A gente sabe que existe uma taxa de não união considerável, o que claramente vai impactar no resultado. Em alguns casos, com desvios grandes, o conservador, surpreendentemente, às vezes leva a ótimos resultados, né? Aqui tem um exemplo, você vê, tem um contato de 1/3 aproximadamente da diáfise, mesmo assim com uma ótima consolidação, mas muitas vezes isso não acontece, aí a gente indicaria, no caso de um paciente com idade acima de 65 ou 70, a gente priorizaria aí uma artroplastia. Então, agora, já sabendo mais ou menos quais indicações a gente faria para a artroplastia, qual tipo de artroplastia seria mais indicado?
O que claramente tem se visto nos últimos tempos é que a artroplastia reversa realmente suplantou, como eu mostrei em termos de número de indicações e em termos de resultado, a hemiartroplastia. A hemiartroplastia ela ainda é a indicação de escolha, principalmente em situações mais de exceção, que são aquelas fraturas em que a cabeça humeral está muito danificada, não reparável, por exemplo, com impacção mais de 40%, o head split com fragmentação, a fratura isolada com colo totalmente desvitalizada, mas que as tuberosidades estejam intactas. Então, essa é a premissa para uma boa indicação de uma hemiartroplastia. Eventualmente, num paciente mais jovem, mesmo com um fragmento único, grande, da tuberosidade maior preservado, a hemiartroplastia também é uma boa opção, já que a reversa ela já vai mexer na glenoide e a gente, no longo prazo, pode ter complicações relacionadas à glenoide num paciente mais jovem. A reversa, ela em termos clínicos, ela tem se mostrado muito superior, né? Vou mostrar alguns estudos aí, e mais previsível. Apesar dela ter complicações, especialmente a luxação, né? A instabilidade da reversa é um problema no trauma principalmente, ela ainda é bem superior à hemiartroplastia. Né? Alguns estudos como esse, por exemplo, um estudo de 2014, prospectivo randomizado, mostrou uma taxa bem maior de revisões na hemiartroplastia, mostra claramente aí uma melhor elevação, rotação externa, então a função muito melhor nos pacientes com a reversa e o principal, ela não depende das tuberosidades consolidarem para ter um bom resultado, o que no caso da hemiartroplastia é totalmente dependente, né? Então essa seria a grande vantagem da artroplastia reversa, especificamente numa fratura 3, 4 partes. Esse é um outro estudo mais recente, de 2021, prospectivo randomizado com pacientes acima de 70 anos, em fraturas 3 e 4 partes, mostrando também claramente a amplitude de movimento, nível de dor, satisfação melhor nos pacientes com artroplastia reversa comparado com a hemiartroplastia. Então aqui eu vou mostrar brevemente um exemplo, uma paciente de 78 anos com essa fratura em 4 partes, uma paciente funcional, rígida, em que a gente poderia aqui ficar em dúvida entre um tratamento conservador devido à idade ou já partir para a artroplastia. Eu acho que num caso como esse, realmente a fixação não seria indicado. E aí a gente tem aqui, deixa eu ver se o vídeo não está passando. Mas basicamente a gente teria aqui uma fratura em 4 partes, com um desvio, né, do colo, um desvio completo da diáfise em relação à cabeça humeral, em que o tratamento com a prótese reversa, esse modelo especificamente é um modelo da Wright Tournier, em que a gente faz uma amarração aqui das tuberosidades, acaba levando a um resultado muito satisfatório. Aí, em 5 meses, a paciente com uma elevação muito boa, muito funcional, incluindo rotações. Agora, a gente sabe que a reversa tem algumas limitações, né? Especificamente, ela teria o problema da glenoide, né? Então, aqui um exemplo de uma fratura do húmero associada a uma fratura da glenoide. Ainda assim, a gente põe como contraindicação relativa porque é possível fazer uma fixação ou uma enxertia quando a indicação está muito bem estabelecida. A lesão do nervo axilar ou do plexo também é questionável, não é uma contraindicação absoluta, tá? Mas é algo que deve ser considerado fortemente, talvez fazendo um segundo tempo, num momento, né, para ver a recuperação neurológica, da mesma forma que a insuficiência prévia, uma fraqueza do deltoide ou uma fratura do acrômio, né, da espinha, que também pode ser considerada uma fixação na fase aguda ou aguardar e fazer a prótese num segundo momento. No paciente jovem, não é uma contraindicação absoluta também fazer a reversa, mas pelo fato de ser abordada a glenoide, a gente não sabe como isso vai se comportar. Então, um paciente de 50 anos com uma reversa, pode ser que daqui 15 anos ele tenha um problema grande para resolver. É algo que ainda está a ser solucionado. E aqui um exemplo de uma hemiartroplastia, de uma boa indicação de artroplastia, que é o quê? É uma fratura luxação posterior, em que a tuberosidade maior ela tem um tamanho do fragmento adequado, com uma boa posição, e nesse caso a gente vê aqui no pós-operatório com a hemiartroplastia, a gente vê que
a tuberosidade maior foi amarrada aqui adequadamente, com uma boa consolidação. Aqui é importante fazer essas cerclagens, tanto no plano vertical quanto horizontal, e aí um paciente também com um ótimo resultado funcional. Então, eu queria algumas mensagens finais aqui, lembrando que o tratamento conservador ainda é o método de escolha para essas fraturas e levando um resultado muito bom na maior parte dos casos. A fixação com placa, ela está relacionada a complicações principalmente relacionadas à osteoporose, à idade avançada e nesse aspecto, esses fatores devem ser levados em consideração na escolha da artroplastia. A hemiartroplastia é uma boa indicação nas fraturas com tuberosidades íntegras e manguito rotador preservado, e a artroplastia reversa tem se tornado a grande indicação nas fraturas que necessitam artroplastia. E podem ser consideradas, inclusive em pacientes mais jovens, sabendo aí de algumas ressalvas, aí, cuidados com complicações num tempo futuro. Então é isso, eu gostaria de agradecer aí a todos novamente e obrigado pela atenção. Valeu, Fernando, muito obrigado. Excelente aula. Eu tinha uma pergunta aí clássica para você e no final você já respondeu bem, mas eu vou te fazer então como se fosse uma pergunta num caso clínico. Essa Joia. dúvida sobre quando indicar prótese conforme a idade no quadril já foi 70, 65, 60, os caras estão tentando puxar para 60, para 50. Sim. Te pergunto, uma paciente de 60 anos, 60 abaixo, ativa, com um head split, eu devo investir na fixação? O que você tem para me falar? O que eu deveria olhar de critério para poder considerar uma boa decisão? Não, é um ótimo ponto, Gustavo, porque de fato eu acho que esses casos limítrofes são os que dão mais dúvida, né? Então, é o que você falou, 60, 65, o paciente está muito bem, mesmo a qualidade óssea no raio-x. Eu te diria assim, uma paciente de 60 anos, se for um head split com dois fragmentos só grandes e que não tem aquela. Você viu que eu mostrei aquela de um colo totalmente afastado né? Quando tem aquele tipo de desvitalização, eu sinceramente acho que a fixação é algo que deveria ser evitado. Porque assim, a gente vê na prática o tanto de complicação que aparece no ambulatório, né, em relação a soltura, necrose, cutout. Então, eu acho que assim, se for uma fratura, um head split, e que ele mantenha um contato medial razoável, dois fragmentos grandes, uma paciente de 60 anos, talvez eu pensaria em fixar, tá? Acho que pela idade, né? Acho que está abaixo daquele corte de 65. E talvez até na de 65, ou até um pouco mais velho, mas eu levaria muito em consideração essa questão da vitalização da cabeça, em geral. Acho que eu te pergunto isso porque foi um fato real. Eu tive que Ah, decidir tá. isso em dezembro. É. E é verdade, porque fala, nos jovens tentar fixar, no idoso a prótese tem tido ganhando um terreno interessante. Mas é no limítrofe que a gente precisa, na zona cinzenta, que a gente precisa decidir. Eu gostei da sua Sim. dica. Então, tamanho de fragmento, desvio inicial e, obviamente, a idade cronológica, né? Os 60 anos, E acho também a idade levar em biológica. consideração, acho que um outro ponto interessante disso é o seguinte: se for uma fratura, por exemplo, uma fratura que tem só o head split, a tuberosidade muito boa, é quase um corte da prótese do colo anatômico. Essa fratura, às vezes, cairia naqueles poucos casos que eu falei que são os que vão bem com a hemiartroplastia. E aí, no mais jovem, você fica mais tranquilo para fazer uma hemi, né? Contanto que a tuberosidade, o manguito esteja bom. Porque daí realmente a idade vai baixando, você vai fazer uma reversa, vai cair naquele outro problema que é a glenoide vai ser mexida e já não tem mais volta, né? Então a gente sempre fala que se falhar a M ainda tem a reversa, se falhar a reversa já não tem mais, né? Então acho que aí dependendo como for até seria uma indicação até pensando numa hemiartroplastia. Perfeito. E uma última pergunta, em relação à prótese reversa no trauma, né? Não na eletiva. Você modifica algum princípio, algum posicionamento, algum método? Ah, vou fazer então a reversa no trauma, eu sei que complica mais assado, eu preciso modificar minha técnica. Tem alguma dica que você possa dar? Uma ótima pergunta também, porque isso é um motivo bastante de discussão. A reversa no trauma, ela tem mais risco, alguns riscos, especificamente o risco de instabilidade.
Por quê? É uma situação em que teve a fratura, teve a lesão muscular, né? Você tem a questão, na artrose, a gente já tem todos os tecidos mais restritos, então geralmente é uma prótese que fica mais tensionada. O que eu faço na reversa no trauma eu tenho uma tendência, eu faço os testes com os polietilenos, eu tenho uma tendência de deixar ela um pouquinho mais tensionada, né? Porque ela é totalmente dependente do tensionamento do deltoide, né? Então, assim, às vezes ela tem uma atonia do deltoide, que o paciente mais velho, então eu tenho uma tendência a deixar mais tensionada e também amarrar as tuberosidades, que é meio padrão, né? Tem muita discussão se realmente muda o prognóstico funcional, né? Mas em termos de estabilidade é algo que, pelo menos no intraoperatório, é algo que a gente vê que agrega. Então, a minha tendência é isso, é basicamente tensionar bem e amarrar bem as tuberosidades. Perfeito, maravilha, Brandão. Muito obrigado. Caso alguém tenha alguma outra dúvida, quiser colocar no chat, depois o Brandão pode responder aqui por escrito. Obrigado, parabéns novamente pela sua apresentação. Vamos dar seguimento. Agradeço. Agora, para a segunda parte da atividade, eu queria chamar o Dr. Anderson Freitas. Ele vai falar quando está indicado a artroplastia do quadril na fratura do acetábulo e dicas para reduzir as complicações. A gente fala muito sobre fraturas do colo, vamos falar um pouquinho sobre a fratura do acetábulo. Bem-vindo, Anderson. Fique à vontade para compartilhar sua tela. Muito obrigado. Eu estou compartilhando minha tela aqui com vocês. Vou liberar em tela total. Apareceu aí tudo certinho? Falta só pôr em modo apresentação. Já Perfeito, foi aqui. perfeito. Aqui também. Maravilha. Então, agradecer aí a comissão. Obrigado, Luizão. É, e a ideia é justamente tentar trazer uma visualização relacionada à indicação da artroplastia na fratura do acetábulo. Algumas dicas, teoricamente, a gente também acaba trazendo com o nosso dia a dia de implantação. Agradecer aos colegas que me ajudaram nas imagens e a cortesia relacionada a essa aula, que não custa nada a gente ter colegas com mais experiências e nos trazer algumas coisas relacionadas a esse tipo de problema, até porque quando nós temos um problema muito grave, ainda não tem nada tão estabelecido relacionado ao que é realmente muito melhor do que as técnicas que a gente tem determinadas nas artroplastias primárias. Então, do ponto de vista epidemiológico, a gente já sabe que a fratura do acetábulo ela é uma fratura bimodal, cometendo traumas de alta energia em jovens e baixa energia em idosos. Quando a gente fala em artroplastia do quadril no paciente com fratura do acetábulo, certamente nós vamos estar focando o paciente mais idoso. E a ideia da artroplastia do paciente mais idoso tem sido cada vez mais frequente, assim como todos os outros colegas que estão aqui, devido à alta longevidade a nível do padrão nacional. A incidência desse tipo de fratura ela aumentou demais, visto que cada vez mais o paciente está mais ativo, mais idoso, mas no mesmo tempo mais ativo. Problemas osteoarticulares frequentes, porque o idoso está andando, mas ele já tem uma artrose inicial e acaba fraturando o acetábulo e a gente tem dúvida relacionada a fazer o que teoricamente hoje é o padrão ouro, que seria a fixação dessa fratura. A mortalidade dessas fraturas, tá? E a conversão dessas fraturas a longo prazo, que elas chegam em média a 30% de fixação das fraturas fixadas sendo convertidas em artroplastia. Os pacientes jovens, o padrão ouro ainda é o mesmo, fixar essa fratura, tá? Quanto mais articular, quanto mais diminuição, quanto mais o que a gente tem relacionado a desvio articular, mesmo que o paciente tenha um grave acometimento, dependendo da idade dele, aqui diferente talvez um pouco de outras gravidades de outros segmentos articulares, aqui ainda é mandatório a redução e a fixação interna. E no idoso, da mesma forma que os outros têm discutido relacionado a isso, se você conseguir relacionar a sua fratura a uma boa possibilidade de uma redução anatômica e uma fixação interna estável, você também tem como padrão ouro ainda a fixação e a redução dessa fratura. No entanto, você tem problemas relacionados à idade.
Então, esses QR Codes vão levar vocês às referências que vocês vão poder consultar e ver as estatísticas relacionadas e o full teste desses artigos. A qualidade óssea é um problema, a presença de artrose é um problema que vai levar ao mau prognóstico desse idoso com a fratura do acetábulo, cominuição, impacção articular, cominuição da coluna da reborda posterior grave, uma fratura da cabeça femoral associada e o que, teoricamente, é muito comum nos nossos pacientes idosos, não só do quadril, são as comorbidades. O problema é que as comorbidades relacionadas ao quadril também estão relacionadas às complicações da artroplastia do quadril. Diabetes graves, hipoproteinemia e outras patologias de comorbidade que acabam causando um maior índice de complicação em relação à prótese. Talvez por isso a gente tenha um pouco mais resistência de indicar prótese nos pacientes com fratura do acetábulo. Então, o mais comum que a gente vê é isso aí. É o paciente que a gente tenta operar, tenta fixar, talvez com um insucesso da qualidade da redução e a perda da redução e a destruição dessa articulação. Aqui ninguém tem dúvida. Aqui a gente vai tratar isso com artroplastia. O nosso problema são pacientes que têm uma fratura não tão desviada e você observa essas fraturas com poucos detalhes e observa que ele pode sim ser beneficiado com a osteossíntese. Mas ao exames mais detalhados, você vê acometimentos articulares e faz a opção pela artroplastia, a depender do que você tem de acometimento articular. Quando a gente olha a literatura, a gente observa alguns estudos que nos direcionam sobre o que fazer relacionado à fixação ou à artroplastia do paciente idoso com a fratura do acetábulo. E a gente observa que ele determina que existe a possibilidade, tem uma tendência de ter bons resultados clínicos, mas ainda gera um índice de complicação em torno de 20%, que não é um índice muito baixo. E a gente tem que observar que algumas particularidades relacionadas à fratura do acetábulo estão relacionadas a essa complicação. A osteoporose é uma delas, óbvio, mas grave cominuição articular e impacção da cabeça femoral. Não é incomum a gente ver esse tipo de lesão em fraturas de idoso por conta do tempo, por conta da subluxação, por conta do que a gente tem relacionado a posicionamento dessa cabeça durante o período da fratura até você abordar, lesando a região articular. O que acaba sendo um predeterminante de maiores complicações na artroplastia relacionado à fratura do acetábulo? É um tempo cirúrgico mais elevado, uma perda sanguínea mais elevada, a necessidade de implantes específicos, que nem sempre você tem isso disponível, a depender da fratura que você vai tratar, e uma equipe bem treinada para que você possa resolver o seu problema. Quais são as complicações mais comuns? A revisão precoce é a principal, infecção, que vai estar relacionada aos índices de infecção, às comorbidades, certamente relacionadas à infecção da artroplastia primária, também aumentariam os índices de infecção nas fraturas com a artroplastia na fratura do acetábulo, ossificação heterotópica e agravamentos da comorbidade. Então, o que eu posso fazer para reduzir essas complicações? Primeira coisa, escolher bem o paciente. Eu não posso escolher o paciente, Anderson, mas você pode observar qual paciente tem uma comorbidade estabilizada ou não. Aqueles pacientes que têm uma comorbidade que não está estabilizada, que não tem um tratamento contínuo, um tratamento regular, esses pacientes certamente vão correr muito riscos em relação a uma indicação de artroplastia numa fratura do acetábulo. Planejar bem a cirurgia, que seria determinar aonde é o maior desvio, qual via de acesso eu vou fazer, que tipo de implante eu tenho que utilizar, se eu vou precisar de enxerto ou não. Reconstruir o offset daquele acetábulo, mesmo que você tenha algumas dificuldades relacionadas à perda de segmentos ou de impacção marginal, você sempre consegue trazer um pouco mais e a reconstrução articular desse acetábulo por conta de offset e tensão de partes moles e principalmente de glúteo médio. E aqui a grande questão e a grande possibilidade e dica para que você possa reduzir muito a possibilidade, os problemas e as complicações relacionadas à fratura do acetábulo. Reconstrução do pilar de suporte. Então, o que é o pilar de suporte? A coluna posterior e a coluna anterior, elas precisam ter um suporte em conexão do teto acetabular. Então, o domus acetabular
ele precisa estar, de certa forma, fixado, em contato um com o outro, para receber o componente acetabular. E isso é uma grande dica, uma grande observação que a gente tem que ter nas fraturas mais graves, que são as fraturas mais comuns, que são as anteriores com hemitransversa posterior, nas fraturas do paciente idoso. Esse artigo, para mim, é um artigo que faz uma grande diferença no entendimento do que fazer para evitar complicação. Então, obrigatoriamente, ao indicar uma artroplastia no paciente com fratura do acetábulo, há necessidade de você reconstruir os pilares. Reconstruir e conectar as colunas, porque você tem que ter apoio na zona 1 e na zona 3, para que você possa ter uma boa compacção, uma boa fixação do componente acetabular. A partir do momento que você observa isso, você pode indicar artroplastia nas fraturas simples, onde tem as rebordas posteriores e anteriores fraturadas sem acometimento das colunas, onde o componente acetabular, simplesmente com a fixação dos parafusos, já seria o suficiente para ter uma estabilidade desse componente. O nosso problema está, você pode fazer isso de forma não cimentada, tá? Com o uso de parafusos multilocalizados, então sempre optar por uma copa multifuros, para você colocar parafusos em vários segmentos, ou você pode reconstruir isso com o uso da cabeça com enxerto e cimento e impacção da cabeça como enxerto. Quando nós temos um acometimento dessas colunas, obrigatoriamente a gente tem que estabilizar essas colunas e reconstituir o pilar de sustentação. Então, a observação e o estudo tomográfico ele é extremamente importante. E observar para onde está o maior desvio vai determinar para onde você vai fazer a sua via de acesso e como você tem que fazer esse tipo de cirurgia. Obrigatoriamente, raio-x e exames de tomografia têm que ser feitos. Observando o maior desvio, você vai saber para onde você tem que fazer a sua via de acesso, restabelecer a conexão daquele pilar, por conta de uma fratura de coluna posterior, fixando a coluna posterior e fazendo a sua prótese, seja ela cimentada ou não cimentada naquela região, e que isso poderia te causar uma melhor longevidade dessa artroplastia. Aqui está o grande problema, quando eu tenho que reconectar esses pilares. Ainda a gente não tem uma determinação de qual é o melhor acesso. Se isso pode ser feito de uma forma minimamente invasiva, já me permitiria uma estabilização dessas colunas. Se eu tenho que abordar isso individualmente em relação ao que você tem de via de acesso para poder estabilizar essas colunas e reconstituir o pilar, ainda não tem uma determinação já padrão ouro para isso. Mas o importante é reconstruir o pilar. Reconstruído o pilar, você pode determinar, sim, o que você vai fazer relacionado à prótese. E aí, talvez, a dica melhor seja, faça aquilo que você está acostumado a fazer relacionado à fratura, se não fosse um idoso. Se eu faço bem uma coluna anterior com hemitransversa por via anterior, faça a via anterior e programe a sua prótese. Se você faz a via de acesso estopar, ou se você faz ela parte minimamente invasiva ou com um acesso estopar modificado, continue fazendo assim, mesmo que para isso você tenha que fazer 2 tempos de cirurgia. Mas o mais importante é reconstruir os pilares. Seja minimamente invasivo, aonde você vai fazer a segurança do pilar e a artroplastia em subsequência, por um acesso completamente diferente, fazendo essa artroplastia por um acesso convencional que você está acostumado, seja ela cimentada ou não cimentada. E aqui é o artigo do colega publicado em 2021, que ele descreve o acesso de Levine como um acesso possível de resolver a grande maioria das fraturas da fratura do acetábulo para fazer uma artroplastia primária por um acesso único, um acesso anterior direto, bem ampliado, e ele descreve que a visualização direta da articulação e da coluna posterior permitiria ele fazer fixações de anterior para posterior, reconectando essas colunas e, pelo mesmo acesso, fazer a fratura do acetábulo. Então, a mensagem para casa que eu quero deixar é escolher o paciente em relação à sua principal comorbidade, se ela está estável ou não, se ela está equilibrada ou não, se ela está medicada ou não. Planejar bem essa cirurgia, seja com imagens radiográficas e, indiscutivelmente, a tomografia, que vai ajudar bastante. Escolher bem a via de acesso. Faça aquela que você está acostumado, mesmo que você estivesse pensando em relação ao paciente que não tenha uma osteoporose, e se você necessitar, faça a artroplastia no segundo tempo, se sua articulação não ficou bem reduzida.
Reconstruir esse pilar de suporte é a principal dica e escolher bem o material. E hoje em dia o que falta talvez seja a gente ter implantes específicos para a artroplastia do quadril na fratura do acetábulo, que a gente já evoluiu bastante relacionado à artroplastia, mas talvez a gente pudesse ter implantes especificamente para a artroplastia do quadril e fratura do acetábulo. Muito obrigado. Muito obrigado. Excelente, Anderson. Trouxe bastante informação. Para variar, vocês não estão deixando fácil aqui a minha função, né? As perguntas sendo respondidas durante a aula. Só que cabe mais uma vez a ideia do caso clínico, porque você falou que tem os sinais de mau prognóstico, que obviamente nos facilita a indicação de uma prótese, e tem aquele paciente frágil, e você me trouxe um caso muito bom, que é a coluna anterior com o hemitransverso posterior, que ela tem uma impacção do teto, ela tem uma lâmina, uma medialização. Esse é aquele caso que a gente tem um péssimo resultado pós-fixação, a gente sabe disso. Num paciente que tem uma função, uma estrutura, uma reserva biológica funcional, a gente consegue fazer o que é o de melhor, que é fixa e prótese. Mas a gente tem aquele idosinho de 90 anos, 85 anos, e esse caso, toda vez alguém me pergunta: pô, Guga, você acha que só fixar ajuda? Você acha que dá para deixar para uma prótese para depois? Eu vou perguntar para o especialista. O que você recomenda nesse tipo de perfil de paciente? Gustavo, eu penso o quanto você for menos agressivo para esse paciente naquele primeiro momento é importante, porque ele já recebeu uma dose de energia e já está no trauma, ele está no processo inflamatório, ele tem tudo para ter uma complicação ou um agravamento da complicação da comorbidade deles. Quando eu indico uma cirurgia para esse paciente, eu tento fazer o mínimo possível para me facilitar uma artroplastia depois. Porque a gente sabe que não fixar, não reconstruir talvez o suporte do teto vai me dificultar muito, mesmo que eu faça essa artroplastia no segundo tempo e depois de 4, 5, 6 meses, que nem sempre essas fraturas consolidam. Ela fica, de certa forma, instável. E isso vai te permitir, vai te necessitar de uma intervenção num segundo tempo muito mais complexa do que se eu fizesse uma primeira janela do Illingnau e fizesse uma fixação com uma placa de suporte na região anterior da reborda ou estendida para a coluna anterior, com parafusos longos em direção à coluna posterior. Eu tento melhorar o mínimo para esse paciente, informando para ele e a família de que eles futuramente fará uma outra cirurgia, porém me dando mais conforto de optar por implantes não tão agressivos ou tão especiais para que eu pudesse fazer uma artroplastia nesse paciente. Perfeito. Muito obrigado. Luizão, Posso fazer um? Vou por completar o favor. caso clínico aí que o Gustavo te passou, tá, Anderson? Vamos lá, você tem aquele paciente, exatamente como o Gustavo disse, velhinho, 90 anos ali, com aquela coluna anterior, com o transverso posterior, e talvez, em alguns casos, você consiga com um acetábulo, um metalback trabeculado, multifuros, fazer uma fixação. Mas aquele paciente que você tem aquela protusão, como naquele caso que você mostrou, com o rio sax já na cabeça femoral, que ele tem uma tendência de luxação central. Quando é que você indica, mesmo numa fixação, numa prótese cimentada, um anel antiprotusão? Quando é que você lança a mão disso? Para qual caso você vai pensar em eu não vou em reconstruir o pilar e vou lançar a mão de um anel de antiprotusão? Luizão, o acometimento da placa quadrilátera e a subluxação central dessa cabeça, para mim, é uma indicação de reforço medial. Eu opto sempre pelo suporte de anel ou pelo suporte de placa de síntese intraarticular. Tá? Não vejo possibilidade de não fazer um suporte nesse sentido, mesmo às vezes com anel, com cupcage, porque nem sempre ele segura na parte inferior o suficiente para não migrar esse componente acetabular. Algo relacionado ao suporte da coluna posterior é importante,
mas você não consegue fazer um anteparo medial sem algo relacionado, seja a um cupcase ou um anel de reforço. Então, anel de reforço para mim, ou cupcase com um paciente com síntese intraarticular, é uma indicação para esse paciente que tem uma migração medial da cabeça com acometimento da placa quadrilátera. É óbvio que eu vou torcer para ele ter uma cabeça ainda suficientemente boa para me dar um pouquinho de enxergo. Isso é bom. Essa é uma das ideias, até baseado no que você acabou de dizer, é que alguns artigos falam sobre, infelizmente, você não ter condições da reconstrução do pilar anterior. E, de uma certa forma, o mais importante é a reconstrução do pilar posterior, que é onde você realmente vai apoiar a copa acetabular, né? Onde você tem a sustentabilidade dela. Você ajuda o pilar anterior a preenchimento do anel. Mas até esses implantes intraarticulares, o que a gente percebe na maioria das vezes, é que você consegue fazer o anel acetabular, né, com um implante intraarticular, trazendo uma boa fixação do pilar posterior, e às vezes fica aquele vácuo na coluna anterior, né, e você só consegue prender ele na reborda lá, quase anterior, e ter um anel. Mas isso é uma situação de que a importância, talvez, até de mensagem, é passar que o importante é a reconstrução do pilar posterior, né? Não sei se isso te parece também o mais importante do que só reconstruir o teto e a coluna anterior também. Não, eu não tenho dúvida. Quando você tem um acometimento dos dois pilares, o posterior, ele é o local que você tem que suportar, até porque os implantes que a gente tem mais avançados relacionados à artroplastia do quadril, eles vão te permitir um contato parcial para a osteointegrar. Ele não precisa ter um contato total para a osteointegração, mas ele precisa ter um suporte mecânico. E esse suporte mecânico, indiscutivelmente, ele está na região posterior. Então, cobrir e reconstituir aquilo ali de um ponto de vista de estabilidade vai te dar, de certa forma, uma segurança em relação à artroplastia. Eu nunca usei, eu acho que nenhum aqui, mas vejo figuras relacionadas àquela uma artroplastia que usava um pino intra-tábua e ia até a região sacroiliaca. E eu vejo que algumas coisas a gente poderia pensar nesse sentido, que não dependeria das colunas para poder estabilizar esse componente. Então, algumas fotos relacionadas a esses implantes me remetem que a gente ainda pode melhorar do ponto de vista de implantes direcionados ao tratamento da fratura do acetábulo com artroplastia. Perfeito. Maravilha. Obrigado. Vamos dar seguimento. Chamar o José Eduardo Grande. Vamos falar um pouquinho agora sobre se há espaço para a artroplastia do joelho nas fraturas complexas ao redor do joelho. Obrigado, Zedur. Fica à vontade para compartilhar. Tá ok. Sim. Perfeito. Agradecer à Sociedade do Trauma e a presença aí do Gustavo, do Luiz Henrique, pelo convite. E o que nos coube é falar sobre essa pergunta. Há espaço para artroplastia de joelho nas fraturas complexas ao redor do joelho? Eu não tenho nenhum conflito de interesse em relação ao tema dessa aula. Quando a gente avalia as fraturas do colo de fêmur, as fraturas do acetábulo, como o Anderson falou aí, já estão muito bem sacramentadas as indicações e como vão ser indicadas qual tipo de prótese, assim como nas fraturas de húmero proximal também já está uma definição bem clara do que fazer, como fazer. As fraturas do cotovelo estão crescendo também, essas indicações, nas fraturas muito complexas, nas fraturas da cabeça do rádio já tem as indicações sacramentadas. Mas e o joelho? Então, o joelho, a gente sempre veio com uma tendência de fazer fixação. Mas existem alguns casos de fratura muito complexas, fraturas com envolvimento articular, que existem uma interrogação em relação à definição, à fixação definitiva inicial ou à realização de uma artroplastia. Então, o objetivo dessa aula é os princípios do tratamento para uma artroplastia de joelho,
as principais indicações, os cuidados pré-operatórios que a gente tem que ter e o planejamento. Então, o joelho é uma interrogação. Até há pouco tempo atrás, ninguém falava numa artroplastia, numa fratura de joelho. Mas existem alguns casos que são desafiadores, até para o ortopedista que faz trauma. Então, a osteoporose acentuada, mesmo com as novas placas, as placas bloqueadas, as hastes, muitas vezes a gente pega osso com uma densidade tão fraca que dificulta essa fixação. Outra coisa é a complexidade da fratura. Então, às vezes, a gente tem fraturas complexas, com combinações muito grandes, com afundamento muito grande, com perda, às vezes, até de fragmentos articulares, em que a gente fica ali meio com dificuldade de se fazer uma fixação efetiva. E, além disso, no idoso, a gente precisa de tirar esse idoso da cama. Então, tem que ter uma recuperação rápida no idoso, colocar ele em pé, fazer carga plena, evitar o repouso, o decúbito para evitar escaras. E, muitas vezes, quando a gente faz a fixação, a gente deixa esse idoso muito tempo sem pisar. Então, nas fixações de fraturas complexas no idoso, você tem uma perda de redução de 30% a 79% dos casos nas fraturas de tíbia proximal. Algumas vezes você tem que deixar sem carga por um período até de 6 semanas, com várias limitações e várias complicações nesses casos. Então, como que a gente pode melhorar isso daí? Uma das maneiras de melhorar esses casos desafiadores seria fazer uma prótese de joelho de uma maneira aguda. Então, o primeiro que descreveu a realização de uma artroplastia na literatura foi o Gary Wolfgang, que ele indicou uma prótese total de joelho, né, numa fratura intercondilar do fêmur no paciente com artrite reumatoide, ou seja, existia uma patologia de base, já existia um desgaste articular e o paciente fez uma fratura e ele indicou a prótese total de joelho. Então, quais são as principais indicações para a gente pensar numa prótese de joelho, numa fratura? Então, a primeira aqui seria a fratura complexa articular no idoso, com sintomas já de osteoartrite. Esse é o caso mais frequente. É aquele paciente que tem uma fratura de fêmur, distal ou de tíbia proximal, e no raio-x você já vê sinais de desgaste articular, sinais de osteoartrite nesse joelho. Muitos casos, algumas vezes até já com sintomas prévios e agendamento prévio de prótese total. Então, esse seria um caso bem adequado de indicação de uma prótese de joelho numa fratura aguda. Mas a gente tem que sempre pensar que esses pacientes idosos podem ter outras próteses também. Então, a gente tem que checar se tem prótese prévia de quadril e se vai haver um conflito de haste entre as duas próteses. E algumas vezes é adequado a gente fazer uma fixação também interna para prevenir fratura nessa área de interseção entre essas duas hastes. Outra indicação importante seriam as fraturas do planalto tibial no idoso com osteoporose acentuada. Também são casos frequentes, que muitas vezes são fraturas complexas, com afundamentos importantes, com dificuldade, às vezes, de fixação, uma combinação intensa, então, onde você tem uma dificuldade para fazer uma redução adequada, uma fixação adequada, e você olha que você sabe que vai ter um prognóstico ruim daquela fixação, você vai ter que deixar esse paciente sem carga, e sendo um idoso, isso complica. A prótese de joelho, nesses casos, também permitiria uma carga precoce. Outra que com mais controvérsia, com uma menor indicação, seria as fraturas complexas com destruição articular no jovem. Então, pacientes mais jovens, com uma destruição muito grande da metástase, com perda da superfície articular, também poderia estar indicada, mas só quando você tem uma fixação interna inviável, né, devido a essa complexidade grande da fratura. Importante observar nesses casos de grande destruição articular, de grandes traumas, de traumas de alta energia, é avaliar a integridade do mecanismo extensor e a cobertura de pele. Outra indicação também importante para as fraturas ao redor do joelho seriam as fraturas patológicas, onde se faria uma fixação
imediata, já tratando essa fratura. Um outro caso que foi, inclusive, generosamente ofertado aí pelo Maurício Kifuri, é um caso onde você tem um atraso, às vezes, no tratamento dessa fratura. Então, esse caso aqui dele, que ele encaminhou, foi um paciente de 53 anos, sexo feminino, com obesidade, teve um acidente automobilístico, recebeu um fixador externo em outro serviço e chegou com 16 dias no serviço dele com infecção e odor fétido no trajeto dos pinos femorais. Então, inviabilizando uma fixação, inviabilizando um tratamento cirúrgico imediato, foi feita uma conversão para outro fixador, foi feito desbridamento, e essa paciente ficou no fixador externo por 4 semanas e depois o brace. Então, assim, até tratar essas partes moles, curar essa infecção, esse paciente já estava com o joelho rígido e já não tinha mais como fazer uma redução adequada. Então, foi feita uma cirurgia definitiva, com 6 meses depois do trauma, e devido a essas condições de partes moles ruins. Então, esses atrasos no tratamento também da fratura aguda pode ser uma boa indicação fazer uma prótese de joelho. Importante quando a gente vai indicar uma prótese é o planejamento. Então, antes de mais nada, a gente tem que pensar nas condutas e nas condições gerais do paciente. Então, são pacientes idosos, ortogeriátricos, com comorbidades, muitas vezes com anemia, tratar a dor desse doente, então deixar o geriatra manusear essa dor da melhor forma, que muitas vezes esses pacientes acabam fazendo desorientações com o uso de opioides. Pode ser feita uma tração cutânea ou uma imobilização para poder aliviar a dor desses pacientes, mas a gente tem que pensar que quanto mais rápido esse geriatra entrar no tratamento e no auxílio do ortopedista, melhor. O ideal é que ele já entre no pronto-socorro. Então, quando esse paciente já chega, que já tenha um geriatra tomando conta desse paciente, ajudando a melhorar esse paciente para o tratamento cirúrgico. Então, isso tem trabalhos publicados em quadril que diminui a mortalidade, o uso, né, do geriatra, né, dentro desse tratamento ortopédico nas fraturas de quadril, já diminui a morbidade com um ano. Outra coisa é a condição de pele. A gente tem que avaliar a pele. Então, se a pele é muito frágil, aquela pele em pergaminho, como que ela está com hematoma, se tem contusões, escoriações, para a gente não entrar naquela pele ruim, naquele hematoma ruim, naquela pele sofrida. Né? Principalmente nos jovens, que às vezes tem traumas de maior energia. Né? Na fratura exposta, também no jovem, a gente tem que tratar essa fratura exposta para depois pensar. E muitas vezes a gente vai usar o fixador externo, deixar melhorar essa condição de partes moles, para depois a gente pensar em fazer o tratamento definitivo. E quando tiver dúvida quanto à cobertura, é melhor contraindicar a cirurgia, porque tem que ter uma cobertura adequada da prótese. Análise vascular também é importante, todas as lesões vasculares são raras, mas podem estar associadas, deve-se avaliar tanto a parte arterial quanto as insuficiências venosas. Então, a insuficiência venosa é muito mais comum e deve ser contraindicado caso você haja uma dúvida em relação à cicatrização da ferida. Então, esses casos a gente deve evitar partir para a prótese. E na logística também, a gente tem que pensar como que é aquela fratura, qual o nível de ressecção que a gente vai fazer, se os ligamentos vão estar preservados ou não dentro do nosso corte da prótese, se a gente tem a disponibilidade da prótese. Então, muitas vezes a gente não tem prótese de revisão no serviço, então você tem que pedir as próteses de revisão, as próteses articuladas e algumas vezes até próteses tumorais para poder fazer essa fratura. Então, a avaliação dos cortes, da onde você vai fazer, é muito importante. Então, muitas vezes você tem que lançar a mão de uma prótese de revisão para tratamento dessas fraturas. Então, apesar de admitir pela emergência, esses pacientes necessitam de um planejamento pré-operatório criterioso, incluindo cuidados multidisciplinares, com geriatras, com cardiologistas, controle da anemia, análise de condições de pele e vascular e um ótimo planejamento pré-operatório. E lembrar que a melhor condição clínica desse paciente, normalmente, é quando ele chega no pronto-socorro. Então, é quando ele vem de casa. Então, a gente tem que tentar operá-lo o mais rápido possível. Tecnicamente, os conceitos de fixação dessa prótese é o mesmo das revisões de prótese
ou de próteses tumorais quando você faz uma ressecção grande. Então, você tem que avaliar a constricção, planejar a restauração da linha articular e a rotação, preencher defeitos ósseos, então, com enxertos ósseos ou com cunhas, usar hastes, às vezes, mais ósseas, fixar, às vezes, fragmentos ósseos que ajudam depois você ter uma visualização melhor ou do fêmur distal ou da tíbia proximal. Então, às vezes, fixando um fragmento metafisário te auxilia a você fazer o corte e fazer esse planejamento do corte da prótese. E a experiência ela é necessária para reduzir o tempo cirúrgico. Então, não é uma cirurgia para ser feita por cirurgiões que estão começando, não é cirurgia para ser feita por cirurgiões no trauma que não têm experiência no joelho. Então, são cirurgias que devem ser feitas por cirurgiões experientes e de maneira eletiva. Isso melhora o resultado das cirurgias. E a gente tem que pensar que são dos 3 estágios de revisão propostos por Vince, que é a reconstrução da base da tíbia, o gap de flexão, gap de extensão. Sempre a gente tem que pensar que esse indivíduo vai ficar em pé e com carga plena após a cirurgia, mantendo a melhor qualidade da articulação. A escolha do implante, às vezes o raio-x é difícil da gente ter uma avaliação pela dor, então o melhor é fazer uma avaliação criteriosa, tomografia e reconstrução 3D, e com isso a gente avalia o grau de destruição metafisária, o envolvimento ligamentar, para a definição de qual prótese a gente vai usar, se constrita, se é uma prótese articulada, se é uma modular, tumoral, né? E respeitar sempre as 3 zonas de fixação de Morgan e Jones, né? Então, são a fixação diafisária, metafisária, epifisária, e pelo menos 2 dessas 3 zonas têm que estar envolvidas nessa fixação. E, se necessário, a gente pode fazer uma fixação interna complementar. O pós-operatório, a gente deve compensar as perdas sanguíneas, né? Prevenindo feridas de decúbito, botando esse paciente em pé o mais rápido possível, tirando ele da cama, controle de coagulação e comorbidades, ter sempre um geriatra no pós-operatório te ajudando na condição clínica desse paciente, evitar o uso de opioide em função dessas desorientações e carga precoce. Nos últimos anos, muita literatura tem surgido em relação a isso, em relação à indicação de fixação dessas fraturas distais. E esse artigo eu achei interessante, que é um artigo de 2024 publicado na Injury, que eles fazem um estudo multicêntrico de 3 hospitais na Itália, um hospital onde se fazia só trauma e 2 hospitais onde se fazia prótese também, então um só com fixação, os outros 2 fazendo a fixação e prótese, e eles, depois desse estudo, eles sugeriram esse score, né, Total Knee Replacement Indication Scoring System, para as fraturas de joelho, baseado na classificação da O. Então, eles pegam algumas partes e vão pontuando. Então, a idade, menor ou igual a 70 anos, 0 pontos, 70 ou 80 anos, 1 ponto, mais de 80 anos, 2 pontos. Então, por aí eles vão fazendo essas pontuações de acordo com a gravidade e com a indicação. Então, status de artrite, pré-trauma, mesma coisa, tem a pontuação. A classificação da O, então as mais graves têm mais pontos, as menos graves, menos pontos, as mais instáveis, mais pontos, né, variando aí de 0 até 3 pontos, tanto para fêmur quanto para tíbia. A fragilidade do doente, né, a atividade do doente, se o paciente é muito ativo, se ele é pouco ativo, né, e se ele é nada ativo, se ele é muito vulnerável, então indo de 0 pontos ao muito ativo, chegando aí a 2 pontos aquele que tem uma fragilidade leve a moderada, e regredindo de novo para aqueles pacientes muito pouco ativos ou acamados, voltando a 0 pontos. O diabetes, né, também que são os diabetes aumenta a pontuação, fumante aumenta a pontuação. A má nutrição, né, também se ele não tem uma má nutrição, a pontuação é menor, se a nutrição é ruim, aumenta a pontuação. E a interpretação do score ele é a soma desses pontos de cada critério. Quanto maior a pontuação, maior a indicação para prótese no contexto da fratura do joelho. Então, se você tem até 5 pontos, é baixa a indicação de prótese. Se tem de 5 a 8 pontos, essa indicação é moderada. E se
e mais de 9 pontos é bem indicado uma prótese. Então, acho que esse score facilita a decisão em relação a essas fraturas. Então, respondendo a pergunta, há espaço para artroplastia de joelho nas fraturas complexas do joelho? A resposta é sim. A prótese total de joelho primária em fraturas complexas é uma opção boa, limitando o número de cirurgias, permitindo uma recuperação mais rápida, com carga plena e evitando decúbito nesses pacientes, principalmente pacientes idosos, mantendo uma função e preservando a autonomia. Não é uma cirurgia para qualquer um, requer experiência, princípio, planejamento adequado, tem que ser, nos casos mais graves, com quem tenha experiência em cirurgias de revisão. Esse score, eu acho que é um score usando a classificação O interessante para poder definir a indicação da cirurgia. E ainda temos muito poucas publicações devido aos baixos números de casos. Então, as publicações que tem ainda são com poucos casos, eu acho, mas que vão acabar aumentando. Eu acho que a indicação cada vez mais vai começar a ficar maior. Muito obrigado. Obrigado, Zedu. Parabéns aí pela aula. Zedu, você respondeu a pergunta no final, de forma brilhante, mas eu tenho uma contra-pergunta, porque eu, não só eu, como acho que todo mundo aqui, aprendeu que no joelho o eixo importa muito, principalmente para paciente idoso. Se você não consegue deixar uma redução anatômica articular satisfatória, lute pelo eixo. Eu acho que essa é uma frase que eu ouvi muitas vezes. E agora, eu, com essa resposta da prótese, eu me pergunto: deixou de ser verdade? As coisas coexistem? O que que você tem para dizer sobre isso? Não, não deixa de ser verdade, não. O eixo é importante, você manter um joelho com uma tíbia paralela, ele paralela ao solo, é importante para você manter uma prótese funcional e com uma durabilidade maior. Então, a gente procura preservar o eixo nessas fraturas, principalmente nas fraturas mais complexas e que tem uma dificuldade maior, né? Mas é importante preservar, sim, o eixo. E aí fica uma zona cinzenta entre preservar o eixo e quando a prótese ela pode te trazer um benefício maior, né, nesse momento. Uhum. Perfeito. É um caso mais difícil. E aí uma pergunta que eu Posso ia fazer ter uma que eu pergunta esqueci. aí? Por favor. Vamos lá. Zé, Oi? Dudu, me diz uma coisa. Vamos basear num caso clínico aí. Acho que a ideia do caso clínico talvez possa esclarecer todo mundo que está assistindo aí, mas aquele caso, o paciente intermediário, ainda 55 ou 60 anos, como o Maurício te mandou naquele caso, você vê que ele tem sei lá, um Schatzker 5, que você tem uma fratura bem complexa, um lado bem afundado, bem destruído. Eu vou te dar 4 situações e eu queria que tu comentasse para a gente ter uma ideia nessas 4 situações. Schatzker 5, eu posso tentar reconstruir um lado e eu vejo que eu estou seguro nessa minha reconstrução com uma fixação adequada. E o outro lado, cabe a possibilidade de uma hemertoplastia, ou se você leu alguma coisa sobre isso. Segunda situação, faço uma artroplastia para compensar esse desvio de eixo, já que eu estou com um lado totalmente compactado, afundado. Eu faço artroplastia, eu tento usar um calço metálico para essa artroplastia. Você prefere um calço metálico? Eu tento botar osso? Ou você parte direto para uma artroplastia de revisão, para mesmo para um paciente jovem? O que que você faria? Né? O que que você me comenta dessas opções? Eu acho, Luiz Henrique, se você tem uma segurança muito grande de fazer uma hemertroplastia, talvez pode tentar. Eu não vi nada na literatura em relação a isso. Eu acho que a literatura ainda está muito incipiente em relação a essas próteses de joelho em relação à fratura. Agora, é só se fosse num paciente muito jovem, né? Se for num paciente acima de 60 anos, 58, 60 anos, eu acho que eu partiria direto para uma artroplastia total. Eu não faria uma hemertroplastia, não. A outra era em relação Na a. total, tu põe algum tipo de calço para compensar esse ângulo, Eu acho que ou até você não usa, ou parte por para vir da área revisão? do trauma, eu sou mais. Eu tendo a ser mais biológico. Então, se eu tenho como fazer um suporte biológico de osso,
eu tento fazer, nem que eu use às vezes fragmentos de osso né, que possam ser usados ali da fratura, eu tendo a ser mais biológico. Mas se não tiver jeito, se não tiver como fazer uma fixação biológica, um enxerto biológico, aí parte para prótese de revisão, usando cálcio, usando hastes mais longas e fixação mais distal. Baseado naquilo do critério de Vincent que tu colocou, né? Você tem que ter uma É, base tibial adequada para o implante, né? Até para essa angulação, como o Gustavo falou, até para você uma correção de slope, alguma coisa nesse sentido, né? Você não fica com totalmente desalinhado o balanço depois, né? isso. Também acho que essa é uma boa orientação. Maravilha. Vamos para o último tema. Obrigado, Edu. Obrigado pela participação e pela aula, pelas informações muito ricas. Vamos chamar o Rogério Bittar, é o last but not least, né? Vamos falar sobre o papel da artroplastia Tu vê alguém acordado? no... Desculpa. Tem, lógico que tem. Para próximo de tornozelo sempre tem. Papel da artroplastia do tornozelo na fratura do pilão tibial e nas fraturas complexas do tornozelo. Fica à vontade, Rogerinho. Vocês Obrigado, estão viu? vendo aí? Tá tudo certo? Tudo certo. Bom, Perfeito. primeiro agradecer o convite, né, da sociedade para participar dessa reunião. É sempre um prazer participar da sociedade. E depois agradecer o tema, porque foi um tema desafiador já desde o início, né? Falar de prótese já é desafiador ainda no Brasil, e pensar numa prótese aguda, né, de tornozelo, numa fratura do pilão ou do tornozelo, realmente me deixou bastante entusiasmado e me deu até uma ideia, para variar, porque eu não tinha ideia que isso poderia ser possível. E aí a pergunta, acho que fica, né, quando eu recebi esse tema, é, será que existe lugar para prótese de tornozelo nas fraturas complexas, né? Imaginar uma fratura assim do pilão tibial e que você já sabe que vai evoluir muito mal e pensar em colocar uma prótese, né? Será que eu acho que essa foi a intenção dessa aula? Eu já vou adiantando que eu nunca fiz uma prótese aguda, né, numa fratura aguda, seja do pilão do tornozelo, e vocês vão ver que a literatura é bastante escassa com relação a isso. Então eu vou dar mais ou menos o que eu acho que pode ser o norte com relação a esse tema. A gente sabe que as fraturas do pilão e muitas fraturas do tornozelo são traumas muitas vezes de alta energia e que fazer uma osteossíntese aguda é uma tragédia na maioria das vezes. Então a gente sabe que as partes moles elas são muitas vezes muito acometidas, né? E hoje o tratamento estagiado é a regra para essas fraturas, né? A gente usa o fixador externo e depois que houve uma melhora das partes moles, a gente vai muitas vezes fazer a redução aberta e fixação interna, na grande maioria das vezes, né? Mas também existem muitas complicações e a grande maioria dessas fraturas vai acabar evoluindo muitas vezes, se não tiver nenhuma complicação aguda, para uma ou retardo de consolidação e muitas vezes uma osteoartrose, né? Vejo esse paciente aqui, paciente de 30 anos, que em 2015 ele teve uma fratura 43C3 expostas do pilão. Eu não tenho aqui a imagem das partes moles, mas eu acabei operando. A gente fez um tratamento estagiado, fiz um tratamento com osteossíntese e um retalho ao mesmo tempo. E em 2019, 4 anos depois, ele já tinha já uns sinais de deformidade da articulação, ele já tinha sinais já de osteoartrose. E em 2022 ele aguentou até 2022 com esse tornozelo bloqueado, dor e depressão. Eu sempre trago esse artigo que eu acho bastante interessante quando fala de fratura do pilão, que com relação à qualidade de vida, que esse artigo fala que é pior que ter a fratura do acetábulo, pior que ter AIDS, diabetes e enfermidade coronariana. Quer dizer, parece que é uma tragédia. Só não está pior se eu colocasse uma prótese nele agudamente. Mas eu acho que é só para chamar a atenção que mesmo fraturas mais simples do pilão também, às vezes que a gente consegue, às vezes, fazer algum grau de redução boa e de osteossíntese. 6 anos depois, esse paciente tem uma osteoartrose, né? E por quê? Porque muitos trabalhos mostram que a redução anatômica, ela também não é garantia de sucesso, né? Não é garantia que não vai ter artrose. E a não anatômica, então, é 70% de osteoartrose, né? As fraturas do tornozelo também, dependendo dos fatores que você tem aí, dos fatores de risco,
existem chances de 60 até, muitas vezes, 40 a 60% de desenvolver artrose, né? Ao longo de alguns anos. Aí no tornozelo um pouco mais rápido e no pilão um pouco mais tardio. Então, o que que a gente tem para tratar esses casos, né, hoje em dia? Felizmente, diferente do ombro, do quadril e do joelho, a gente tem a boa e conhecida artrodese, que no tornozelo a gente sabe que vai muito bem, né? Pelo menos é uma cirurgia que eu acho que do nosso público que está assistindo, que é a maioria por traumatologistas, é uma cirurgia que a maioria sabe fazer. Não é tão fácil como a gente pensa, né? Que é só ir colocando parafuso. Hoje eu penso que a artrodese bem feita, você achar o eixo mecânico do paciente é super difícil, mas quando você acha e você consegue uma boa conservação, ela tem um resultado muito bom e duradouro, né? Então, eu acho que, diferente de tudo que foi falado até agora, nós do pé e tornozelo temos a artrodese. Esse paciente fez a artrodese depois de 2023, aquele paciente que eu mostrei, e ele ficou muito feliz. Mas vejam, o arco de movimento é um arco de movimento limitado, né? Então, pensei assim, já que a artrodese é boa, por que não fazer uma artrodese primária nesses casos complexos? Não pensei na prótese, eu já pensei em artrodese primária e tenho feito alguns casos, né? E tem trabalhos que corroboram, né, que vale a pena nesses traumas de grande energia, de pilão ou de tornozelo, e algumas vantagens como a recuperação mais rápida, alta taxa de consolidação, menos complicações e até resultados funcionais melhores com relação à dor. Mas existe um algoritmo que a gente não vai saindo fazendo artrose primária em todo mundo, e fratura de pilão só porque vai ter artrose ou de tornozelo. Mas existem umas características ligadas ao paciente, né, que a gente tem que prestar atenção, e características ligadas à fratura. Então, se tiver uma combinação maior que 50%, ou fraturas envelhecidas, ou má qualidade óssea, né, ou aqueles casos que não dá para você fazer rápido por conta das partes moles, a gente vai esperar e muitas vezes fazer uma artrodese primária. Como esses casos aqui, casos extremamente graves, você vê como é que você vai pensar numa prótese de tornozelo se você não tem maléolo, se você não tem estrutura metafisária, né? Aí o que a gente faz é aguardar um tempo com fixador externo e depois partir para uma artrodese que a gente chama de primária tardia, e o paciente muitas vezes com uma boa consolidação e um retorno muito mais rápido às suas funções do que tivesse passado todo o tempo de recuperação daquela fratura do pilão, que daí depois mais 6 anos, 8 anos, e aí, então hoje, para alguns casos, eu acho que é uma grande solução esse tipo de abordagem, tentando sempre preservar a subtalar e a chopar, que isso dá uma função muito melhor do que quando você faz uma tibiotalo-calcaneana, né? Veja, um caso de um paciente de 28 anos, com uma fratura extremamente complexa do pilão, chegou com 45 dias de trauma, não dá nem para pensar em prótese, e aí a gente vai logo para artrodese primária tardia, e aqui com 4 meses. E por incrível que pareça, é lógico que existe toda uma técnica, você muitas vezes tem que usar enxerto, usar duas ou três placas, parafuso, e ele teve uma boa evolução. A gente também publicou um trabalho junto com o Robinho, o Vincenzo, mostrando que para alguns casos de pilão tardio ou muito complexo, a artrodese via posterior, porque geralmente a parte posterior que está íntegra em termos de partes moles, ela traz boa consolidação, bons resultados usando esse tipo de implante, que é do húmero, não é do tornozelo, mas que acaba dando um bom resultado funcional. E o que a gente vê é isso, né? A artrodese, ela tem a sua função muito boa para esses tipos de casos, mas assim, não é aquela coisa que quando a gente vê uma prótese, a gente se anima um pouco mais. Então, falando um pouquinho da prótese, né? E aí, é lógico que não é para os casos primários, mas a prótese, ela tem mostrado muitas vantagens com relação à função. Existe paciente aí com 56 anos, 3 anos de artroplastia, vejo o grau de função, de mobilidade desse tornozelo, um paciente extremamente satisfeito. Então, a gente sabe que a artroplastia, hoje em dia, ela tem ganhado cada vez mais espaço, né? Não é mais a artrodese o gold standard, mas é realmente caso a caso. Então, quando a gente pega pacientes com fraturas do pilão tibial, com uma sequela, como essa paciente aqui, que no início ela tinha esse grau de movimento aqui, ó, depois da fratura, é, esse grau de função, né? Então, é por isso que eu acho que realmente tem todo esse processo
psicológico envolvido também, a paciente fica muito limitada, se acha inválida, e aí com um ano de pós-operatório de prótese, com uma marcha muito melhor, com um grau de movimento muito bom, e a gente sabe que os casos pós-traumáticos, eles não são iguais aos casos de artrose primária. Esse paciente aqui teve uma fratura do pilão grave, né? Esse aqui, imagina como é que você vai pensar, às vezes, fazer uma prótese agudamente se você não tem nenhuma estrutura. Então, depois de 5 anos de osteossíntese, de tirar os implantes, a gente pensou em fazer uma artroplastia, e esse paciente está muito bem, com uma função bem melhor do que se tivesse feito uma panartrodese. Então, por que não fazer uma artroplastia primária, né? Já que você sabe que vai evoluir para tudo isso, né? Um sofrimento pessoal, uma osteoartrose quase que certa. É porque tem muitas contraindicações, né? E a artroplastia, ela não é uma cirurgia sem complicações, realmente tem complicações importantes. E muitos desses pacientes, eles já tiveram complicações da pele no trauma, né? Então, às vezes já teve uma infecção, a gente tem que tomar cuidado. O envelope de partes moles, mesmo quando recuperado, não é um envelope sadio para você já sair fazendo uma artroplastia. A gente faz artroplastias em casos que não tem nem... A pele é sã e muitas vezes você pode ter complicações. E a grande maioria dos nossos pacientes de fratura de pilão e tornozelo são pacientes jovens, né? Que é uma contraindicação quase relativa aí para artroplastia. A gente sabe que a artroplastia ela tem um tempo de duração, né? Diferente da artrodese. Tem os fatores que são piores para falência. Tem uma curva de aprendizado que é longa, né? Mais de 50 procedimentos, e quando você não tem essa curva de aprendizado, você tem complicações, seja fraturas intraoperatórias, erros técnicos e a infecção. A gente sabe que o Brasil teve no começo das artroplastias que não havia treinamento e muitas vezes também não havia próteses muito boas. A gente teve complicações com amputações, tudo isso gerou realmente uma cultura muito ruim. Mas realmente, se você pegar um paciente com poli de pilão tibial que já tem complicação para fazer fazer uma artroplastia, realmente você correr um risco muito alto, né? Complicações depois de soltura, e você tratar a complicação da soltura com artrodese é muito pior do que fazer uma artrodese primária aí, né? Então, envolve banco, envolve outras técnicas que é muito difícil. E aí, essa pergunta que foi feita, né? Existe lugar para artroplastia total primária nas fraturas complexas a nível do tornozelo? Por incrível que pareça, tem um trabalho em alemão, de 2022, mostrando, né, que pode ser utilizado uma prótese nesses tornozelos graves, pensando até com bons resultados aí, até pensando que isso seja até um futuro para manejar essas fraturas. E só achei esse trabalho até do Vitor Valderrabano, que é um cara muito bom lá da Suíça, que faz muita artroplastia. E esse trabalho, eu acho que essa pergunta poderia ser estendida ou mudada para: será que existe em paciente idoso, como vocês mostraram, né? No joelho, aquelas fraturas periarticulares, que muitas vezes é difícil de você fixar. A gente sabe que o idoso, pilão idoso é muito ruim, né? E as fraturas também no idoso são muito ruins. E tem esse trabalho de 26 agora, mostrando que em 29 casos de fraturas do pilão em idoso, foi feita uma artroplastia e com um bom resultado. Veja, um score alphas de 85, né, em 6 meses, um pós-operatório com pouquíssimas complicações, quase, 3 pacientes só que desenvolveram alguma deformidade, encorajando você fazer a artroplastia nesses pacientes. Então, por causa disso, já tomei coragem. Pode ser que eu faça algum caso que chegue para mim, depois dessa aula e depois desse artigo que eu acabei lendo. E a gente não teve tanta coragem assim, acabou fazendo osteossíntese. Essa paciente voltou agora com um ano de pós-operatório, e aqui é, ela andando muito malzinha, muito com dor. Ela tem uma baixa demanda também. E aí a pergunta: será que, baseado no que ele trabalha, não teria sido melhor fazer uma prótese? E respondendo, e é lógico que com todo o bom senso que tem que envolver isso daí, é claro que não. Eu acho que a artroplastia, ela é uma boa alternativa para a osteoartrose pós-traumática, né? Isso eu estou cada vez mais entusiasmado. Eu acho que ela é uma indicação muito reservada para os casos agudos, e eu acho que
Pode ser que, para aquele caso que você iria indicar uma artrodese primária tardia, muito bem selecionado, principalmente idoso, ela pode ser uma alternativa quando nós já tivermos com pessoas com muito treinamento, com próteses especiais para esse tipo de patologia de fratura. Então, acho que só criou assim um futuro, né? Quer dizer, pode ser que seja algum dia a realidade. Por enquanto, eu acho que não. Acho que a gente precisa pensar realmente em alternativas para não ter complicações. Eu acho que, se for escolher, eu acho que a artrodese primária tardia é uma boa opção. Muito obrigado a todos e estou aberto a perguntas. Excelente, Rogerinho. Pô, imagens na minha cabeça aqui de alguns casos. Eu gostei da sua solução. Você trouxe para um caminho bem interessante, que é isso de quando fazer uma artrodese primária. Realmente, a artrodese no tornozelo ainda é uma alternativa muito válida. Eu vi a primeira vez fazendo num pilão tibial em 2013 em Estrasburgo, que eu não botei muita fé. O cara simplesmente espetou uma haste lá, uma TTC, e aí eu fui fazer aqui no Brasil depois de muito tempo, com resultado, obviamente, paciente selecionado, são casos de exceção, só que valeu muito a pena. E a artrodese ela acaba tendo essa função muito boa no tornozelo, diferente das outras articulações. Mas em relação à prótese, aí vem uma pergunta. A prótese, acho que para agudo eu concordo com você, é muito difícil, mas quando a gente tem aquele pilão difícil, que a gente não fez artrodese, a gente investiu, e é um paciente jovem, 40 alto, esse paciente, ele merece uma artrodese antes da prótese? Eu seguro ele. Eu faço uma artrodiastase para tentar dar um ganho de vida até chegar numa prótese. Quando é o tempo da prótese nesses casos? Bom, excelente, porque já existe até uma. Eu tenho tentado dar uma diretriz com relação a isso. Quando a gente tem muito caso de pilão e realmente é bem desafiador, né? A gente às vezes faz uma osteossíntese e você fica super contente, mas o resultado não é tão bom. Então, qual que é a primeira orientação? Uma vez que hoje a prótese, ela vai ser a realidade daqui para frente, ela vai ser. Eu não tenho dúvida, a gente vai passar por aquela curva. Cada vez mais temos médicos treinados fazendo prótese, temos próteses de excelente qualidade hoje no Brasil. Então, primeira coisa que eu penso no trauma agudo, se você for fazer uma fratura de pilão que já é complexa, a orientação hoje é tentar fazer uma via de acesso anterior. Se você puder fazer uma via de acesso anterior, não fazer uma via de acesso nem anterolateral, nem anteromedial. Então, eu tenho feito uma via de acesso anterior. Primeiro que dá uma excelente exposição do pilão, você consegue colocar os seus implantes. Se precisar fazer vias de acesso percutâneas medial para colocar outro implante, você pode fazer. Por quê? Porque daí você, se precisar lá na frente converter para uma prótese, a via de acesso ela está pronta, né? Então isso aí é uma coisa que já é a primeira orientação para casos agudos. Para os casos crônicos, né, que você pensaria em fazer uma artrodese tardia, é factível você fazer uma prótese quem já fez uma artrodese. Então, a desartrodese, né, que a gente chama, eu tenho alguns casos já de casos que foram feitos artrodese que a gente converteu para uma artroplastia. Por que fazer isso, né? Por que converter para uma artroplastia? Por dois motivos, principalmente no paciente jovem. Porque a função vai melhorar, a função desse paciente melhora. E por quê? Porque a artrodese, no paciente muito jovem, ela vai sobrecarregar as articulações ao redor. Isso é claro, já tem vários trabalhos mostrando que a subtalar e a chopar, depois de 15, 20 anos, você vai ter uma sobrecarga e aí você vai ter que fazer uma panartrodese, que é muito ruim funcionalmente. Então você pode fazer a artrodese, passa o tempo, aquele paciente está com 10 anos, ou 8 anos, 10 anos, ele já começa a ter sinais de sobrecarga da articulação, você pode fazer então a desartrodese e colocar uma artroplastia. Excelente. Maravilha. Rogério, só aproveitando aí, acabou respondendo uma pergunta do chat do Miguel, né? É uma que você acabou de falar, o Miguel Gomes fez essa pergunta da desartrodese, né? Mas na tua apresentação tu falou em retirada do material de síntese antes da desartrodese.
Você faz essa retirada dos materiais sempre ou você acha que dá para fazer a artroplastia num momento único só? Então, Luizão, depende, né? Porque Quando é partes moles, né? é não só de partes moles, mas assim, existem situações e que a prótese por si só ela já é uma cirurgia demorada, né? Então ela já é uma cirurgia de 2 horas, 2 horas e pouco. Aí se você tiver que realmente tirar implantes, muitas vezes esses implantes podem ter algum grau de contaminação. Então você tem que fazer vias de acesso acessórias. Então é melhor muitas vezes fazer uma retirada do implante, esperar mais ou menos uns 6 meses, um ano, e aí depois partir para a prótese. Esse seria o ideal. Agora, na maioria das vezes, a gente consegue fazer a prótese retirando parcialmente o implante. Então, você tira alguns Legal. parafusos, né? E você vê que aqueles que não estão atrapalhando, e você consegue fazer a sua prótese. Eu geralmente faço assim. Perfeito. Isso é uma coisa até que, só para aproveitando, quebrando um outro protocolo, é, falando com o Anderson, né? E com você também. Aqui, a maioria das vezes, quem faz as cirurgias do trauma é o trauma, né? Seja ela de ombro, seja ela de quadril, seja ela do tornozelo, do pilão. No quadril, por exemplo, o que que o traumatologista pode fazer para não atrapalhar a prótese depois, né? Porque todos eles pedem que a gente depois tire implante, faz uma via de Essa eu acesso. sei. Então, vocês Eu, podem responder, eu ouço porque tanto do Oswaldinho, essa eu sei. no meu caso é fazer uma via anterior no tornozelo, no pilão. Agora, no caso de vocês, eu não sei eu acho que ficaria como dica final aí para a gente saber o que a gente não pode fazer para não atrapalhar, né? Pode falar aí, Pô, Anderson. Eu imagino que tentar o mínimo possível relacionado ao que eu acabei de falar durante a aula é fazer a reconstrução mínima e evitar que você permita aquele quadril ficar muito tempo fora de um ambiente anatomicamente que possa ser reconstruído. Então, não machucar tanto o glúteo e não fazer tanta intervenção relacionada a partes articulares. O fato é que o que a gente pensa é o que você não pode deixar de fazer é não machucar, ou melhor, deixar de não pode fazer é acabar com o mecanismo abdutor daquele paciente. Então, escolha bem a sua via de acesso, faça o que você conseguir em relação à reconstrução mínima e preserve o glúteo, que o resto a gente se vira. vamos estender essa pergunta para todos, Brandão. Não faça anterolateral? Boa, é um bom ponto. Não, na verdade, assim, eu acho que esse princípio que o Anderson falou vale para o ombro também. Acho que no ombro tem algumas situações assim que eu já vi. Tem aquele cutout que os parafusos da placa já destruíram a glenoide. E aí vai fazer a reversa, você já cai numa situação que você tem que enxertar a glenoide. Vira um problema. Então, talvez uma coisa é identificar meio precoce e minimizar o dano. Acho que seria uma coisa que é até bem comum, assim. E proteja o deltoide. Com certeza, né? Isso é Não primordial. estrague o deltoide, pelo amor de Deus. Ótimo ponto. A O glú- anterolateral nesse aspecto, realmente, ela, às vezes, ela é o glúteo do perigosa. ombro. Não, eu gosto da Exato. lateral, mas eu preservo o deltoide. Zé Exato, Du, exato. Tá multado, Zé. Cedu, tá multado. tá mutado ainda. Isso. Aí, pode falar. Agora. Para mim, eu acho que é importante manter o mecanismo extensor, né? Não pode destruir o mecanismo extensor, que eu acho que é uma coisa importante que a gente precisa depois na artroplastia do joelho, né? A via de acesso nem sempre a gente consegue, né? Se você fizer dependendo da cirurgia, você vai ter que fazer via de acesso para poder fazer a fixação. Mas se você está pensando que você vai estar só juntando aquilo ali para uma prótese depois, tentar evitar fazer uma via de acesso que se aproxime ali da incisão que você vai fazer para a prótese, né? Tentar afastá-la o máximo possível ali da sua acesso que você vai depois fazer para a prótese, né? Eu lembro, Zé, que a gente podia fazer aquele acesso em taco de hóquei, né, para fazer uma fratura do planalto,
Mas quando era complexo, a gente já falava, o professor já orientava, faz uma via anterior, mais assim, tipo um tarpo mesmo, mais um pouco mais medial, porque já vai ser a via que vai ser para Vai ser artroplastia, feito né? depois da prótese. É Você tem que, a gente, verdade. quem mexe com, acho, que com trauma, tem que pensar nisso, que o futuro vai ser uma prótese muitas vezes. Então, você Sim. tem que fazer de tudo para não Não atrapalhar. atrapalhar. A via anterior do pilão, eu admito que eu estou ainda dominando aqui, É viu? ótima. Uma anteromedial estendida não é suficiente? Não, Não, né? não dá para você fazer todo depois, você vê todo, porque na prótese você tem que ver todo o pilão, né? Mas assim, não tem segredo. Você vai em cima Não, do sim. Não, extensor a via é longo do fácil. hálux, afasta o pedículo para lateral, você vai ver todo o pilão, você vai falar, puta, por que que eu nunca fiz assim? Maravilha. Hum. Perfeito. Queria agradecer a todos. Luiz, quer fazer alguma mensagem de fechamento? Não, eu acho que é um agradecimento, achei brilhante, acho que o tema foi muito bem escolhido pelo Gustavo e acho que os palestrantes também muito bem selecionados. Acho que foram mensagens muito bem passadas aqui, tópicos muito importantes, tanto do benefício quanto realmente o critério de contraindicação, como o Rogério foi bem categórico aí. Acho que isso é importante, é essa mensagem que a gente quer passar para cada membro, cada associado que esteja aqui, né? O nosso muito obrigado aí para vocês. De novo, como nós falamos aí, estendendo a todos aí, lembrando do Congresso Brasileiro agora de 4 a 6 de junho, né? Que todo mundo aí possa se inscrever, vamos lá, vamos reservar o nosso hotel aí, para que a gente possa estar todos juntos lá. E aí nós temos um tópico exatamente disso aí, um tópico de traumoplastia também no Congresso, nós temos um modo todo esse de debater nesse aspecto, então a gente vai poder discutir um pouco mais disso aí também por lá, tá bem? Muito obrigado a todos, espero vocês Valeu. lá em São Paulo, no Congresso Brasileiro. Boa noite. Até o Boa noite a Obrigado. Congresso. todos. Valeu, Guga. Tchau, É pessoal. Obrigado. isso Tchau, aí. Denu. Valeu, tchau, Obrigado. tchau. Obrigado, Valeu. gente. Até mais. Boa Valeu, um noite. abração. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Luizão. Falou, Um abraço. Gustavo. Até mais. Obrigado.